Deus. Tá. Ó, tá gravando, então. Tá bom. Vamos lá. Tá certo. Deixa eu só... achar o slide, né? O slide. Slide? Tá aqui os slides. Bom, gente, então, revisão para a prova integrada, hein? Aqui estamos, né? Aqui estamos para agora, depois de tanto tempo, voltar às provas, né? Para o desespero de todos, né? Não dá nem falar de alguns, né? Porque é geral, né? O problema hoje ele é geral. Gente, como o direito empresarial ele abrange todas as matérias, direito empresarial, a prova integrada, ela abrange todas as matérias de direito empresarial. A minha ideia hoje é a gente retomar pelo menos os assuntos que eu acho que são os mais importantes para a prova integrada, conversando também com alguns alunos e tudo mais, aquele processo de sempre, né? Falar também com os professores e tudo mais, né? E a coisa que a gente mais viu nesse semestre, e a coisa que eu queria retomar com vocês, que, de certa forma, é a coisa que mais impacta ainda para a gente entender como é que funciona uma sociedade empresarial, eu queria falar primeiro sobre a personalidade jurídica. Então, mesma ideia do que a gente começou de fato nesse semestre da monitoria, né? Eu comecei explicando sobre personalidade jurídica. É um assunto que ele pode cair com total certeza se houverem questões de empresarial, né? Eu, por exemplo, na minha prova integrada já caiu de tudo. Caiu questão da OMS, já caiu questão de geografia, de interpretação de textos. Acho que só não caiu química, eu acho. De resto, acho que caiu tudo. Mas brincadeiras à parte com a prova, né? Que é uma prova que às vezes é muito difícil a gente planejar exatamente o que vai cair. As provas você tem uma noção, o professor conversa com a gente tem uma noção ali do que ele deu e tudo mais. Mas eu, se tivesse que arriscar alguma coisa, né? Eu arriscaria que haverá uma questão de personalidade jurídica. Por quê, gente? Porque não dá para você entender nada de sociedades empresariais, sociedades, se for, seja limitada, seja ela em nome coletivo, seja ela anônima, não dá para você entender nada de sociedade, nada sobre direito empresarial, sem entender o que é a personalidade jurídica. Então, senhores, o que acontece? A personalidade jurídica ela surgiu como uma ideia de proteção ao sócio, né? Então, aquele cara que quer começar um empreendimento, que quer, de fato, começar uma sociedade empresarial, ele, se tiver registro público, mas ele recebe um poder, né? Um manto, que é o manto da personalidade jurídica. É a capacidade que a empresa adquire direitos e contrai obrigações. Ou seja, ela tira a responsabilidade civil no primeiro momento do sócio e coloca em si, coloca na própria empresa. Então, quais são as modificações que ocorrem? Em caso de dívida, em várias sociedades empresariais, você, como sócio, só vai responder quando esgotar o patrimônio da empresa, que é uma das características que a empresa adquire, né? Ter um patrimônio próprio. A empresa pode fazer negócios com o seu nome. Então, nos contratos, você vai ver não o nome do sócio, mas o nome da empresa. A empresa firmando contrato com outra empresa. Participa de processos, portanto, pode praticar atos jurídicos, desde que não haja uma vedação por lei. Então, é uma série de benefícios que você adquire em sociedades que têm a personalidade jurídica e foi criado justamente para que você, como sócio, empreenda, faça um investimento.
a principal finalidade da personalidade jurídica é essa: ajudar, beneficiar o sócio. Nesse sentido, como é feito o registro, né? O registro ele é feito a partir de um CNPJ. Então, quando você registra lá a sua empresa, ela adquire, portanto, um CNPJ, que é o nome que ela vai ficar, é um número grande, né? Que vai ser, a partir dali que vai ser válido o registro público. Havendo cancelamento do registro, há a perda da personalidade jurídica, a extinção dela. A gente já viu, né? A gente estava até entrando na questão da falência, a gente vai entrar nela aula que vem, com também já entrando para as provas, né? As provas finais de empresarial. A gente vai rever falência também, vai falar um pouco mais sobre a falência. Mas não é difícil de entender que quando há a liquidação, a dissolução total da empresa, quando há a apuração dos haveres, quando começa-se a dividir o patrimônio da empresa, a personalidade jurídica, portanto, ela se extingue. É até natural que isso aconteça, né? Afinal de contas, imagina, né? Você como empresa, a pessoa que é sócio, tem direito a uma parte da empresa, não consegue extrair, né, o dinheiro do patrimônio que ela produziu para que a empresa tivesse um patrimônio, né? Então, a gente entendendo essa primeira parte, surge uma questão. O que ocorre quando o patrimônio dos sócios não é mais suficiente para honrar o pagamento? Não, na verdade não é. Isso aí é da falência, né? A falência está na minha cabeça. Já estou falando na próxima aula. Isso aí vai acontecer outra coisa que era o assunto que eu iria entrar, mas não é isso. A pergunta é outra, na verdade. O que acontece quando há dívida? E aí o patrimônio da empresa não é o suficiente para pagá-la? Aí a gente tem no próprio Código Civil algumas possibilidades. E isso é uma questão passiva de prova também. Por quê? Se for comprovado uma fé, se for comprovado que não há mais como atingir o patrimônio da empresa, ocorrerá o procedimento que nós chamamos de desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 50 do Código Civil está bem especificado quais são as hipóteses. Então, o que é a má-fé nesse caso? Transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações. Desvio de finalidade de empresa. E aí ele coloca outros estados de desenvolvimento da autonomia patrimonial, que são hipóteses dentro da empresa que não seriam, que não estão especificadas talvez em lei, mas que são determinadas pelo contrato social, né? Então, a partir disso, a gente já vê. E o que eu falei é fato também. Pode acontecer, é uma hipótese também do Código Civil, de haver a desconsideração da personalidade jurídica quando há um caso de os bens da empresa não são suficientes para pagar as dívidas contraídas pela empresa. Aí vai ser atacado o patrimônio do sócio. Então, o que mais que a gente tem aqui? É importante, acho que para a prova integrada, a gente ter uma noção dos tipos de sociedade. Mas eu não vou falar de todas, porque como a prova integrada ela é, como é que eu posso dizer? O conteúdo geral, eu acho difícil que caia, por exemplo, a sociedade de nome coletivo. Posso até falar, né? É possível a gente retomar esse assunto, né? E só para lembrar também, né? O do registro público ele é feito através de junta comercial. Eu não falei isso, mas é algo que deveria estar já ligado uma coisa na outra, né? Quando eu falo registro público, eu falo registro em junta comercial,
ou num órgão competente, né? Pode ser pelo registro de empresas públicas mercantis, mas assim, o registro público acontece na junta comercial. Outra coisa que eu acho que não vai cair é a sociedade em comandita por ações e simples, eu acho. Acho que se houver uma questão que fale sobre ações, vai ser uma questão de sociedade anônima, que nós iremos falar hoje rapidamente. Aliás, acho até legal a gente falar primeiro da sociedade anônima ilimitada, porque as demais eu acho que existe uma dificuldade em cair e tal. Vamos começar pela limitada, então. Vamos lá. E sociedade limitada. Talvez, se não a principal, a segunda mais popular, digamos assim, que a gente encontra no nosso Brasil e afora. O que é uma empresa, o que é uma sociedade limitada? Empresa formada por 2 ou mais sócios, e é importante a gente lembrar da nomenclatura, né? Nomenclatura. A gente antigamente tinha a figura do EIRELI, né? Que foi substituído pela Sociedade Unipessoal Limitada. Quando a gente fala sociedade limitada, a gente também tem que falar sobre a pluralidade dela. Apesar da regra ser a mesma, existem umas peculiaridades, como, por exemplo, o próprio nome. Veja, a nomenclatura muda quando a sociedade ela é unipessoal para que melhor, a Eireli era um nome utilizado que cabia firme denominação, mas que pela substituição da sociedade unipessoal limitada, ela seguiu a mesma regra da sociedade limitada, mas existem umas peculiaridades ainda que a gente vai falar sobre. Então, voltando aqui de novo, a sociedade limitada, os sócios vão responder pelas obrigações da empresa até o limite do valor investido. Vai entrar aqui a figura do sócio remisso, que a gente vai falar também, tudo mais rapidamente. Mas o que é o principal disso aqui? A sociedade limitada ela é dividida entre os sócios. Como assim? Cada sócio investe um valor. Digamos que, né? E aí eu já falei isso na outra, eu vou repetir de novo, porque essa é uma coisa que me deixa indignado. Gente, muita gente tem dificuldade de dividir a empresa. Como assim? Vai lá, eu vou dar o exemplo, eu falo 1/4 ou 25%. Gente, isso aí, na minha sala, isso deu um problema de falar 1/4 ou 25%, que as pessoas não entendiam. 1/4 é 25%. O exemplo que eu vou dar envolve isso. Então, vamos ficar ligados nisso aí, tá bom? O que acontece? Digamos que você vai lá e quer comprar 25% da sociedade. Você é um sócio que quer investir seu dinheiro nela. Tá bom. Como é que a gente faz esse investimento? A gente coloca, pode ser um bem imóvel, pode ser um bem imóvel, pode ser em dinheiro, né? Então, eu vou oferecer o meu carro aqui, que tem um valor tal, certo? Para comprar uma parte do capital. Esse capital que fica dividido é chamado de cota. A gente vai fazer uma divisão aqui igualitária, não precisa ser necessariamente igual. Um sócio pode pegar metade da empresa, o outro pode pegar só 25%. E isso é possível. Não há nenhuma regra contra isso. Quando ocorre essa divisão do capital e alguém investe um dinheirinho por, digamos, 1/4 dessa empresa, se havendo o pagamento, tudo bonitinho, a gente vai fazer com que o capital fique integralizado. A partir do momento que o capital todo da empresa ficar integralizado, ela recebe uma série de benefícios que ela poderia deixar de tê-los se houvesse, por exemplo, um sócio que não honrasse com a sua cota, com o valor que ele iria pagar da cota. O que eu quero dizer com isso? Um cara que faz o inadimplemento, ou seja, que ele não paga o que ele deveria pagar para a empresa e se torna, portanto, sócio remisso, ele sofre consequências severas, como também a própria sociedade limitada vai sofrer caso não ocorra o pagamento para fechar o capital. Nesse sentido ainda, a gente tem a previsão do Código Civil dessa sociedade limitada, artigos 1052 e seguintes do Código Civil, interessante dar uma olhadinha. Junta comercial, órgão responsável pelo registro e arquivamento dos atos da sociedade limitada, foi o que eu falei lá atrás, né? Que
A junta comercial é onde a gente faz o registro, né? Normalmente a regra padrão, tudo mais. E aí, a diferença que se tem também, se dá também na administração, que ela pode ser feita por um sócio ou não sócio. A contabilidade ela é obrigatória, e ao final de cada período é obrigatório elaborar um balanço patrimonial que é feito pela contabilidade. E a administração também tem que participar desse balanço para entender os lucros, para entender a distribuição que vai ser feita entre os sócios, os pagamentos, as dívidas. Isso tudo está previsto em lei, isso tudo é algo que faz com que a sociedade limitada seja uma das mais procuradas pelas pessoas. Falando um pouco mais do capital integralizado, que é esse valor, a gente deu o exemplo aqui, né? Que pode ser um valor em dinheiro, pode ser um valor em bens, que eu falei. Esqueci de falar, títulos de crédito, pode ser um cheque. Por exemplo, sei que o cheque é um pouco ultrapassado, mas havendo essa promessa de pagamento, é possível que haja o que você adquira, no caso, essa cota social através de uma promessa de pagamento, também como é o cheque, no caso. O cheque você vai uma hora pegar o cheque e tirar o seu dinheiro, mas é um título que você dá para que haja depois a quitação desse valor, né? Que você pegue depois, portanto, esse dinheiro que você colocou no cheque. A divisão, já falei que ela não é uma divisão igualitária. Aqui o ponto principal que eu queria falar: necessário que todas as cotas subscritas sejam integralizadas. O capital subscrito, eu não falei, é aquele capital que deve ser o integralizado. O que é isso? É o capital, na verdade, ideal. Ou seja, o que é isso? Vamos lá. Digamos que você queira colocar na sua empresa 100 mil reais. A empresa vai ter, nesse começo, um investimento de 100 mil reais. Esse é o capital subscrito. É a ideia de que você tem do valor que você quer colocar na empresa para que o capital fique integralizado. Ou seja, o capital ainda não está integralizado. Está subscrito. Então, é essa a ideia que eu trouxe lá atrás. As cotas sociais, elas servem para integralizar o capital. Até o capital não estiver integralizado, ele vai chamar capital subscrito. E a cota também. A cota se chama uma cota subscrita. Beleza. Tá bom, Lucas, você falou dos problemas que a empresa pode contrair se o capital não for integralizado. Tudo bem, é verdade. Quais são? Pode gerar falência da empresa, pode gerar invalidação do contrato social, a má reputação é evidente, né? Poxa, você podendo colocar qualquer valor no capital subscrito e você não consegue nem honrar um pagamento que você falou que iria colocar, que você escolheu o valor, você poderia colocar 10 mil, 5 mil, se você não consegue nem colocar o que você tem, veja, você não vai, em tese, colocar um dinheiro no capital que você não tem. Se você está fazendo isso, é claro que gera uma reputação e gera. Quem não iria desconfiar de um cara que nem sequer consegue pagar o que ele consegue, né? É muito complicado essa situação. Por isso as pessoas evitam que chegue a tal ponto, né? E aí é o maior problema. Digamos que começou as atividades operacionais dessa empresa. O capital não está integralizado, mas você já começou, vai lá, compra ali matéria-prima, começa a pegar mão de obra, você começar a fazer uma construção para que haja a empresa. Beleza. Se houver uma contração de dívida neste momento em que o capital não estiver integralizado, perde-se a proteção do manto da personalidade jurídica, ou seja, aquela ideia de você atacar primeiro o patrimônio do sócio não vai acontecer. Porque se o capital ele não está integralizado ainda, quer dizer que não está finalizado o patrimônio da empresa. Então, o devedor ele pode exigir diretamente do sócio e de qualquer sócio para que ele pague a dívida. Nesse sentido, eu falo de sócio remisso, que é aquele sócio que não consegue cumprir com a sua obrigação de integralizar o capital, o sócio que, portanto, não conseguiu pagar
o capital, o capital subscrito, ele pode sofrer algumas punições. Claro, uma solução para esse caso que a gente falou de problemas para resolver o problema do capital não integralizado é você integralizar o capital. O sócio ele pode ainda, apesar de atrasar o pagamento, apesar dele não ter honrado no primeiro momento com o capital que ele iria colocar, ele pode depois integralizar o capital. E aí, você integralizando o capital não tem mais nenhum problema. Agora, digamos que ele não consiga ainda assim fazer isso. Ele pode ser excluído da sociedade. Os sócios podem deliberar entre si e falar: amigão, você não cumpriu sua responsabilidade, o seu capital vai ser retirado, o capital subscrito ele não vai entrar mais, você não vai ter mais nenhuma cota da empresa, você vai sair da empresa por não ter cumprido sua responsabilidade. Isso é possível. Isso é bem possível, aliás. E aqui, portanto, a última coisa. É claro, os sócios podem pegar daí, portanto, essa cota do sócio remisso e vender ela para outra pessoa, que daí se integraliza o capital. Então, ao invés de você só perder o que seria o capital integrado total da empresa, você pode vender para alguém. Ou tomar para si. Então, poxa, o cara ali sacaneou. Ele ia completar o capital da nossa empresa. Ao invés de a gente diminuir o valor da empresa, a gente diminuir o valor do capital integralizado, a gente pode vender essa cota, ou até mesmo eu mesmo comprá-la, eu como sócio, para ter mais uma parte da empresa, uma parte maior do que eu teria, ou você pode vender para outra pessoa que vai investir um dinheiro para integralizar o capital e fazer parte da sociedade, ou seja, se tornar um sócio. Rapidamente, para a gente também, entendendo que a gente tem que falar da sociedade anônima também, que eu acho que é a sociedade mais importante, tirando a limitada. A unipessoal, ela segue basicamente as mesmas regras da sociedade limitada, com algumas ponderações. Ainda há separação de patrimônio pessoal do patrimônio empresarial. Uma diferença que aparece, como é unipessoal, somente um sócio que é o dono da empresa. Nesse sentido, existe um benefício, o capital social não precisa ter o valor mínimo, pode ser qualquer valor. E qual que é a ideia disso aqui? Fazer com que seja mais acessível você ser um empreendedor, né? O registro ainda vai ser na ajuda comercial, ainda vai ter que seguir alguns procedimentos. Mas ele tem liberdade de fazer o contrato social, ele está com um patrimônio protegido ainda pelo mando da personalidade jurídica, ele pode ele, portanto, tem um negócio que é mais acessível e menos oneroso. Então, isso tudo conta para que no final do dia seja interessante ter uma sociedade unipessoal. Existe dificuldade, claro, de você não ter que, em caso de dívida, por exemplo, a dívida você que contrai ela em sua totalidade, não tem alguém para te ajudar, mas é uma sociedade que, se você tem algum dinheiro para começar a empreender, é interessante você fazê-la, porque ela te dá muitos benefícios e você, no final do dia, é o único dono da empresa. Olha aqui um negocinho. Aí, não, pera. Pronto. Gente, o que mais que eu acho que pode cair? Vamos lá? Como dita simples, acho que não vai cair, tá? Mas é complicado, né? Acho que nem vale a pena falar com uma dita simples. É uma sociedade tão difícil de se ver. Talvez apareça como uma alternativa ali, mas você pode pensar assim: o que ela, como é que ela funciona? É uma sociedade que alguns respondem ilimitadamente, que são os comanditados, e tem aqueles que respondem apenas pelo valor das suas cotas. É uma sociedade, então, portanto, que ela fica dividida entre pessoas que vão responder ilimitadamente uma dívida e outras pessoas que só vão responder pelo que elas investiram, pelo valor que tem a sua cota. Do mais, falar mais do que isso é um exagero. A única coisa que talvez seja interessante é que falar assim, os comanditados, no caso, eles são pessoas físicas que são os de fato administradores do negócio. Os demais, os comanditários,
eles não participam de fato da administração da empresa. Isso, eu só vou falar isso. Registro junta comercial e tudo mais. A parte também, aqui também é interessante dar uma lida nisso aqui, né? Sociedade comunista simples não pode ser empresário ou não. Mas assim, não vou me estender. Não vou. Ah, pode escular essa sociedade aí. Né? Que nem nome coletivo, aquela cidade lá que a gente falou do banco do Silvio Santos, né? Banco Pan-Americano, né? Eu não vou falar também. Não tem porquê, é perda de tempo. A gente hoje tem tempo curto, curtíssimo. Já são aqui, ó, 6 horas. Vamos falar do que interessa. Sociedade anônima. Isso, cara. Pô, não é possível, assim, talvez eu seja louco. Não é possível que não vai ter nenhuma questão que vai falar um pouquinho disso aqui, cara. É a sociedade que mais é vista do mundo. A sociedade fica dividida em ações. Cada acionista tem uma responsabilidade limitada, proporcional à participação que cada um possui. Patrimônio não se mistura com o capital da empresa. Por isso que ela é tão lucrativa, porque o objetivo geral da empresa, ela é, além de gerar lucro, é distribuir esse lucro entre acionistas. Então todo mundo quer ganhar todo mundo quer investir nessa empresa, todo mundo quer ganhar uma partezinha do lucro no final, todo mundo quer ter alguma coisa nessa empresa. Todo mundo quer investir dinheiro, todo mundo quer receber dinheiro. Cada vez que ela valoriza, você consegue um lucro. Então, assim, é uma sociedade maravilhosa. Tirando o fato que ela é completamente difícil de você entrar e se você, de fato, fazer dinheiro com ela. Quem consegue trabalhar não tem problemas em entrar, por exemplo, no mercado de ações, fica milionário com isso aqui. A gente vê grandes personagens da história americana que ficam ricos do nada, do zero, a partir de investimentos na Bolsa de Valores. Então, ela é muito importante. Ela merece um carinho grande. Realizada também junto com o comercial do Estado, o registro público também, que nesse estado onde a empresa vai ser aberta no caso, né? E o arquivamento também acontece nessa mesma ideia. O capital pode ser aberto ou fechado. O que é aberto envolve o mercado público, a bolsa de valores, onde existe a captação de recursos públicos, de recursos junto ao público. Capital fechado, recursos são através dos próprios acionistas, através de balcão. Então, normalmente, quando a gente fala de bolsa de valores e tudo mais, aqueles investimentos são de empresas com capital aberto, que ela quer que todo mundo participe. O fechado, ele é mais restrito, por obviedade. Além disso, a gente vê que, por ter uma demanda tão grande de pessoas querendo participar efetivamente da sociedade anônima, você tem uma série de distribuições de possibilidade de lucro que você, para fazer parte da empresa, não precisa ser somente um acionista. Para fazer parte efetivamente da empresa, tem que ser um acionista. Mas você pode ter uma forma de ganhar dinheiro através de outras possibilidades. E essas possibilidades, eu acho que isso aqui pode cair, tá? Aliás, eu acho que isso aqui é bem provável de cair. Uma questão, por exemplo, assim, dá um caso para você identificar se o caso de venda ou compra é de uma ação, é de um bônus subscrição, é de uma parte beneficiária, é de um debenture, para induzir a pessoa a refletir qual que é o modelo que aquela pessoa quer fazer parte da sociedade anônima. Eu acho que isso é possível. É um pouco específica a questão? Pouco, mas não é coisa de outro mundo. Nesse dia a gente vai falar rapidão. O que é uma ação, gente? O que é a ação? A gente falou de capital lá atrás, da limitada, para a gente entender também um pouquinho das ações. É muito simples. Digamos que você vai lá e quer distribuir a sua empresa para uma galera. A gente está falando aqui, então, de uma empresa com capital aberto. Né? A gente está falando aqui de alguém de uma empresa, nessa hipótese aqui, uma sociedade anônima que vai querer que a bolsa de valores, que a sua parte da empresa seja distribuída
no mercado de ações, na bolsa de valores. O que é a ação? A fração do capital da empresa. Pode ser um capital, uma ação de pouquíssima porcentagem, né? Pode te dar um lucro absurdo. Como é que a gente consegue ter a ação de volta? Existem várias possibilidades. Tem gente que faz opera vendido, tem gente que só compra quando vê que lucrou com a ação, pega ela de volta e tudo mais. O resgate da ação é o pagamento do valor da ação para retirada da circulação. É assim que as pessoas ganham dinheiro, de fato. E aí, você, às vezes, compra a ação ali na baixa e depois vende na alta. É possível também. É assim que as pessoas começam a ganhar dinheiro, assim, vocês entendem? Uma hora você compra ali num valor que você acha que vai aumentar, depois você vende quando está em alta, e assim funciona as ações. Agora, as ações da empresa, apesar de não parecer, são limitadas. Não dá para você dividir. Às vezes, uma hora as ações acabam na empresa. Então, digamos que você quer investir na Apple. Não tem mais ação da Apple. E agora? Eu posso ainda participar, de certa forma, do lucro ou da própria empresa? Pode. Você pode, por exemplo, comprar um debenture. O que é isso? É um título de dívida. Como assim? Vamos entender? Debentures são títulos de dívida que dão ao investidor o direito de crédito contra a empresa. Títulos de dívida são ativos financeiros que podem ser emitidos por empresas ou governos para captar recursos. O investidor que compra um título de dívida recebe o valor emprestado de volta, acrescido de juros. Então, olha que interessante, você vai lá, você compra uma dívida. Uma dívida. Você compra ali um valor que você vai investir para que haja quitação de uma dívida. E esse valor é um empréstimo, na verdade. Você vai receber esse valor de empréstimo de volta, mas com juros. Nesse sentido, existe uma classificação em debênture simples ou incentivada, e a principal diferença entre elas é que uma é pelo governo e a outra não. Mas é um investimento que tem uma renda fixa, porque o valor ele tem que ser devolvido para você, esse valor do empréstimo, com previsão de um fluxo de caixa. Porque no futuro, a questão da dívida e tudo mais vai ser pago para você com juros o valor que você investiu. É mais rentável que outras modalidades. A ação, por exemplo, é muito mais imprevisível, mas ela pode gerar muito mais lucro para você. E é uma alternativa para as empresas ao financiamento bancário. É um negócio mais fácil, talvez, de se fazer para você ter o dinheiro. Então, nesse sentido, debênture simples é o mais comum. E aí tem uma coisa aqui fundamental. Eu acho que nem vai cair, mas eu gostaria de só ressaltar. Isso não converte em uma ação da empresa. Não converte. Prazo mínimo de debênture simples é de 1 ano. A coisa mais importante de debênture simples é isso aqui. Não pode ser convertida em ações da empresa esse título de dívida. Beleza? Incentivado, foi o que eu falei, é quando existe a emissão desse título de dívida para financiar um projeto de infraestrutura, e aí você recebe alguns benefícios a mais aqui, que não vou entrar no mérito agora, porque acho que não vai cair na sua prova integrada. Que é legal ressaltar que o prazo é maior também do debenture simples, o prazo mínimo é de 4 anos, né? Aqui o prazo mínimo de debenture simples é de 1. Isso é interessante para você ver o que vale mais a pena, né? Quando é que vai ser honrado o pagamento do empréstimo, né? Aí, Lucas, você vai falar assim para mim, irmão, eu não quero pagar um empréstimo, pagar uma dívida para que dar um dinheirinho ali para o cara devolver e ter juros. Eu quero participar da empresa. Eu quero ter uma ação da empresa. Aí eu vou falar assim para você, mas amigão, não tem mais ação. Aí você vai perguntar para mim, não tem mais nada que eu possa fazer?
Bom, há uma coisa. Você pode comprar um bônus de subscrição. Você perguntar, mas o que é isso? É um título que dá ao seu titular, ou seja, ao cara que vai pagar por esse bônus, o direito de adquirir a ação de uma empresa, só que uma data futura. É uma promessa. Amigão, se eu te der isso aqui, tá aqui um bônus de subscrição para você, certo? Eu vou te dar um prazo que ele vai ser determinado, vai ter este valor, e você vai me dar isto para que no futuro, nessa data, com um prazo determinado, ele, a partir deste dia, se tornará uma ação. Então, é uma maneira de você talvez ter que esperar um pouco mais, mas ter a garantia que você terá, no final disso tudo, uma ação. Esse bônus ele é negociável. É um valor que permite ainda a empresa captar recursos, porque ela vai ganhar um dinheiro em cima disso, você vai estar comprando esse bônus. E esse bônus ele é distribuído tanto em empresas de capital aberto quanto capital fechado. Beleza? É simples assim. Mas vai falar assim para mim ainda. Mas, Lucas, a ação ela é muito instável, o outro é um empréstimo, eu não quero nada disso. Eu só quero, na verdade, ganhar alguma coisa da empresa. Eu quero ter algum dinheiro, quero no final do dia, por investir um dinheiro, ter um lucro de volta. Ok. Aí a única opção que sobra para você é você ser parte beneficiária. É um título que você vai comprar, título também negociável, que dá ao seu titular o direito de participar dos lucros da sociedade anônima, que são emitidos por sociedades anônimas de capital fechado. Tem valor nominal? Não tem. Está relacionado ao capital social? Não está. É apenas um título que você detém para que, quando houver lucro dessa empresa, você consiga pegar uma pequena parte dos lucros daquela sociedade. Apesar de ser um título negociável, pode ser cedido gratuitamente a acionistas, fundadores ou a terceiros. É ainda assim um título, né? Então, dá o direito a um crédito eventual contra a companhia, se não for honrado. Essas partes beneficiárias são extraídas em livros próprios, mantidos pela companhia, sob a responsabilidade de quem administra a empresa. Muitas vezes exigidas esses títulos por órgãos fiscalizadores e pode ser importante em processos que haja auditoria. Isso já foi dito, tá? Estou revisando aqui com vocês para a prova integrada. Então, que importa, mas é só para terminar, né? Pode ser emitido a qualquer tempo e ainda a reforma do estatuto da empresa pode ainda modificar ou reduzir as vantagens conferidas às partes beneficiárias e só tem eficácia quando aprovada pela metade, no mínimo, dos seus titulares. Então, isso aqui quer dizer o quê? A empresa, se mudar o estatuto, havendo uma reforma no estatuto, o valor ali, por ele não ter valor nominal, tudo pode ser modificado. O que você vai ganhar pode ser maior ou menor. Mas tem que haver uma aprovação ainda. Não é bagunça também, não é a qualquer momento. Tem que haver uma aprovação de, no mínimo, metade dos seus titulares. Gente, sociedade anônima é isso, tá? O que mais é interessante nós vermos para a prova integrada? Eu não vou entrar no mérito da aula que a gente deu semana passada, porque a aula de semana passada está muito fresca. Mas o que é interessante é vocês entenderem a dissolução total e parcial da sociedade também. Mas o que exatamente? Eu vou tentar especificar. As possibilidades que prevê o 1033 de dissolução da sociedade, aquela dissolução que é total, no caso. Então, quais são as possibilidades? Tá. O artigo 1033 ele é bem claro.
Vencimento de prazo de duração, salvo se vencido este e sem oposição de sócio, não entrará em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo determinado. Ou seja, se a empresa tiver um prazo ali especificado do tempo que ela vai durar, vencido esse prazo, se não houver oposição do sócio e se não entrar a sociedade em liquidação, ou melhor, sem oposição do sócio, vai haver a solução total da sociedade e não entrar a sociedade em liquidação, o caso pode se prorrogar por tempo determinado. Então aqui ele traz duas possibilidades aqui, né? Vencimento da duração e se vencido esse, melhor, mas se houver oposição, não houver, salvo se sem oposição do sócio não entrar na sociedade de liquidação, o caso poderá se prorrogar por um tempo maior, por um tempo indeterminado, portanto. Ou seja, o prazo de duração nesse sentido, ele é modificado, o tempo ele fica indeterminado. Se houver consenso unânime entre os sócios, isso é evidente. Todo mundo ali falou, não queremos mais participar da sociedade limitada, não limitada, qualquer sociedade. Não queremos mais participar. Beleza. Provavelmente vai acontecer a apuração dos haveres. Provavelmente não. Irá acontecer a apuração dos haveres. Aliás, isso até eu vou retomar antes de falar da dissolução. Ficou faltando, antes de entrar na dissolução total, falar da apuração dos haveres. Eu já volto lá. Se houver deliberação dos sócios por maioria absoluta, na cidade que o prazo é indeterminado, ou seja, fizemos uma votação aqui entre os sócios. Todo mundo votou, ou melhor, um não votou, os outros 4 sócios votaram para acabar com a empresa. A empresa irá ter a dissolução total da sociedade, mesmo que um dos sócios seja contrário a essa. E se houver, portanto, também a extinção na forma da lei de autorização para funcionar. Se tiver dentro da legalidade, pode acontecer a extinção da empresa sem nenhum problema. Essa hipótese não é uma hipótese em tese judicial. Por quê? Porque você vai tentar evitar, inclusive, a solução judicialmente. Aqui é uma situação mais amistosa, uma possibilidade prevista em lei para que a empresa acabe sem que entre para a área jurídica. Mas, se for necessário, pode acontecer a dissolução da sociedade por maneira judicial, se qualquer sócio falar, quando exaurir o fim social ou se for verificado a sua inexequibilidade, os dois nomes já até falam, né, por só o que eles querem dizer, e anulada a sua Constituição. Está falando aí mais do contrato social. Quando vai ficar anulada a sua Constituição, vai haver a dissolução judicial da sociedade. Então, o juiz, nessa possibilidade, ele pode identificar essas duas causas e extinguir a sociedade. O contrato social também pode prever outras causas de dissolução, que, se não forem de má fé, se não houver má fé, se não houver abuso nenhum, pode ser verificado judicialmente quando contestadas, e o juiz pode aí, portanto, falar que pode haver solução ou não da sociedade. Mas antes de a gente continuar, deixa eu até ver. Esse parágrafo aqui é muito específico, acho que para a prova integrada, sendo bem sincero, ele é bem difícil de entender. De entender assim, né? Claro. Ele é mais complexo e não fala tanto também de uma hipótese tão viável assim para colocar uma questão. Então, acho que nem vai ser o caso. O que mais temos? Isso que é importante falar. O que fala o 1036? A coisa de solução, cumpre os administradores providenciar imediatamente a investidura do liquidante, restringir a gestão própria aos negócios inadiáveis, vedar novas operações pelas quais responderão solidária e ilimitadamente. Então, aí, até uma coisa interessante, tem muitos poucos, se você for ver, administradores judiciais que são nomeados porque é um caminho muito perigoso, porque as empresas são muitas vezes, por uma palavra, safadas. Elas veem a situação da empresa, vê o que pode acontecer, ainda mais em casos que a gente viu lá de recuperação extrajudicial ou em caso de falência, o administrador judicial tem muitos problemas de verificar toda a cautela, a empresa sacaneia muitas vezes o cara,
manda um monte de papel para ele, numa sala vazia, às vezes, fala, tá aqui todos os papéis que você precisa. Aí o cara tem que olhar todos os papéis, não vale a pena muitas vezes. E aqui ele fala, né? Um dos trabalhos do administrador judicial é providenciar imediatamente a investidura do liquidante. E isso aqui não é o importante está aqui. Restringir a gestão própria aos negócios inadiáveis. Se houver algum negócio independente na sociedade, a empresa por si não vai mais falar, não vai mais responder nessa hipótese. Quem vai tomar conta e quem vai gerir esses negócios será o administrador judicial, assim como novas operações que serão vedadas por ele. E será uma responsabilidade nesse sentido solidária e ilimitada. Então, o administrador tem que conduzir esses cenários para, tendo poder para gerir os negócios que estão pendentes e trazer para os demais sócios as dívidas, as obrigações que tem a cumprir. E isso é muito importante, entender que quando há dissolução total, e se for um caso judicial, quem, havendo a figura do administrador judicial, ele que irá, portanto, ter os poderes para gerir boa parte da empresa. Parágrafo único ainda fala, dissolvida pelo direito à sociedade, pode só se querer, desde logo, a liquidação judicial. Não também precisa explicar muito o que esse código quer dizer, né? O seu sócio requerer, desde logo, a liquidação judicial, ele pode o fazer, desde que seja dissolvida de pleno direito à sociedade. É simples, não é muito complexo. Nossa, tá. É isso, pronto. Aqui fala também da figura do liquidante, né? Mas eu também não acho que seja uma coisa. Difícil cair na prova integrada isso aqui, né? Mas são questões mais amplas, né? Até mesmo a apuração dos haveres. A apuração dos haveres, se você for ver na prática, né? O que é um procedimento contábil, jurídico, de cálculo do valor da empresa. E por que é importante isso, a gente entender isso na dissolução total da sociedade ou na parcial? Porque é ali que vai ser feito o cálculo da empresa para que seja pago o sócio que se resolver se retirar da sociedade, ou quando a sociedade se dissolver, ele receber o valor que ele investiu na sociedade. É feito em fases e tudo mais, mas acho que isso é uma questão de física na prova integrada também. Acho que é mais uma questão de entendimento de quando há dissolução total da sociedade, o que acontece. Né? O que é o padrão. Agora, o que é interessante na dissolução parcial da sociedade, estudar os casos em que pode ocorrer. Então, quais são os casos? Havendo morte do sócio, pode haver liquidação da cota, mas, segundo o próprio 1028, existem situações para que isso ocorra. Qual é o primeiro inciso que ele fala? Se o contrato expuser diferente em relação à tratativa da morte do sócio, não pode não haver recuperação da cota. Pode ser que haja outra possibilidade. Talvez. É difícil dar uma ideia que não siga tão bem a lei, mas se o contrato social falar algo diferente, pode ser conduzido da forma que o contrato dispuser. O inciso 2 ele é meio bobinho, né? Porque se só se permanecer optar pela dissolução da sociedade, aquele caso, né? Tipo, nossa, nosso principal cara morreu. O que nós vamos fazer agora? Ninguém sabe o que fazer. Tá bom, vamos liquidar a sociedade, né? Todo mundo vai receber o seu e a gente vai embora. Para de fazer a sociedade. Mas assim, é meio bobinho também, se for para pensar. Se, por acordo com herdeiros, regular essa substituição sócio falecido, então, se negociado com os herdeiros que têm direito, portanto, a uma parte da empresa agora que o sócio morreu, eles podem fazer parte da sociedade, eles podem entrar como sócios da empresa. Certo? Nesse sentido, qualquer sócio ele pode se retirar da sociedade. Se for prazo determinado, mediante a notificação aos demais sócios com antecedência mínima de 60 dias. Se houver prazo determinado, com prazo determinado, provando judicialmente justa causa. Então, se houver espontaneidade da retirada do sócio,
terá que ter uma notificação aos demais sócios com antecedência de 60 dias no mínimo, para que não haja nenhuma sacanagem, nenhum problema, para que os demais sócios possam se organizar com a retirada desse sócio e, se de prazo determinado, se houver justa causa. Então, no dia, vou sair nesse dia aqui, agora, por conta disso aqui aconteceu, havendo justa causa, sei lá, um sócio é difícil, mas assim, um sócio, sei lá, ele assediou uma das outra sócia, e a sócia não tem mais clima para ficar naquela sociedade, ela resolve sair. É uma justa causa. E é uma causa que vai ser provada judicialmente e ela será, portanto, retirada da sociedade sem nenhum problema, recebendo tudo que ela investiu naquela sociedade. Aqui também fala, se depois dos 30 dias subsequentes à notificação, os demais sócios também podem optar pela dissolução da sociedade. Ou seja, nesse prazo em que a pessoa sair da sociedade, ela pode, que esse sócio saia da sociedade, os que ficaram podem, portanto, pedirem que a sociedade seja dissolvida em sua totalidade. Aí não é um caso de dissolução parcial, é uma dissolução total da sociedade por conta de, talvez, não sei, nesse prazo que esteve de 30 dias, foi identificado que dependia muito do sócio, que não se organizaram tão bem com a saída do sócio. A sociedade prevista é uma modalidade prevista na lei por conta desse cenário. Estou meio rápido aqui, perdão, gente, que o horário está batendo aqui. Deixa eu até ver se tem alguma sociedade que eu gostaria de falar aqui e tudo mais. Simples, será que cai? Será que cai? Difícil cair. Essas duas classificações são bem. A sociedade comum também é difícil. Agora, gente, eu vou falar a verdade para vocês. Vamos lá. É legal saber todas as sociedades para a prova integrada? É legal. Se já se quer arriscar, como eu arrisquei, limitada e anônima. Comidas por ações, talvez, mas eu acho que se aquela coisa sobre isso aqui, será mais sobre isso. Mas sobre a sociedade anônima. Isso aqui eu acho que pode cair. Pode cair. Sociedade em comum, aquela sociedade que não é registrada, difícil cair. Simples também, bem difícil cair. Essa aqui, se caiu, assim, é de ficar triste de quem fez a questão de se cair algo desse sentido. Mas a classificação da sociedade pode ser que caia uma questão de, por exemplo, fulano quer começar uma sociedade. Ele quer que a sociedade seja uma sociedade que detenha o manto da personalidade jurídica, mas no qual ele seja o único sócio. Uma questão boba, tá? Mas é uma questão que o cara coloca, opção A, sociedade simples. Que aí a questão, no caso, terminando, né? Qual tipo de sociedade você, na figura de advogado, indicaria para o fulano? Beleza, opção A, sociedade simples. Não seria. Por que não seria? Vamos pegar aqui rapidíssimo. Uma sociedade de pessoas. Está falando de. A questão que eu propus é uma questão de um sócio só. Então já não cabe. Não falei, mas acho que é certeza que colocar na questão. Que um cara quer fazer empreendimentos visando o lucro. Mas também é algo intrínseco também nesse sentido, mas tudo bem. Na minha visão é ser intrínseco, pelo menos. Mas assim, já não pode ser unipessoal. Já não pode ser de uma pessoa só, tem que ter mais de uma pessoa. Opção B, nome coletivo. Também não pode. Não está falando tá falando de uma pessoa só. Limitado, alguém poderia falar, pode ser, hein? Mas a questão é clara, é um cara só. Opção D, uma comandita, que daí seria aquela questão, tipo, nossa, não vou nem dar bola para essa aqui. E cai essa aqui, a resposta é sociedade limitada unipessoal. E aí a questão queria que você entendesse, por exemplo, que qual tipo de sociedade com fins lucrativos que com a figura, né, sem pluralidade poderia ser a melhor indicada nesse caso?
Ali está uma questão de pluralidade e uma questão de mando para a personalidade jurídica. Então, assim, se puder até ficar em dúvida com outra coisa, com outra sociedade que induzisse você a, tipo, nossa, mas essa não tem, essa tem manto, essa aqui tem um manto, mas só alguns sócios têm. Mas aí iria formar uma questão para identificar os pontos para você acertar qual sociedade que é no final do dia. No caso aqui, o que foi determinante nessa questão fictícia? A unipessoalidade e o manto da personalidade jurídica. Entendeu? Acho que esse joguinho que você tem que fazer na sua cabeça para você acertar uma questão dessa na prova. Para saber qual tipo de sociedade pode ser e qual não pode ser. Essa questão aqui, acho que pode ser uma questão daquelas dissertativas, sabe? Tem duas questões dissertativas, 3 agora, eu acho, né? Na questão, na prova integrada. Pode ser que ele peça para você falar sobre personalidade jurídica. Pode ser que ele peça para você explicar quais são as possibilidades de solução total e parcial da sociedade. Total acho mais difícil, mas de parcial com certeza pode ser que ele fale da questão de quais possibilidades podem, no caso de morte de um dos sócios, o que pode acontecer com a sociedade? Aí você vai lá falar aquelas 3 hipóteses do inciso do 1028. 1028, né, se não me engano. 1028? 1028? Não, 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 não. Cadê? Ué, cadê? Não, eu passei. Solução tá aqui embaixo. Ah, tá depois. Ah, é verdade, tá depois aqui. Tipo assim, entendeu? Fala as possibilidades do 2028. Tipo, quais são as hipóteses que podem ocorrer quando um dos sócios é morto? Aí você vai ter que explicar cada uma dessas 3. Eu acho que isso tudo pode acontecer. Cara, infelizmente, a gente não tem mais tempo. Senão eu falaria um pouco mais. Né? Na verdade, a gente conseguiu até andar bem, né? Mas eu falaria um pouco mais com mais calma, com mais. Dando mais exemplos, mas acho que tá bom por hoje, certo? Já foi 1 hora já. Agora eu faço voando hoje, né? Hoje foi a mais rápido que eu tive, eu acho. Resolvi assuntos importantes, né? E para a integrada vai ser isso, tá? Então, qualquer dúvida também, mandem mensagem. Eu me disponibilizo para se contato também no WhatsApp, né? Para vocês tirarem dúvidas sobre direito empresarial. Até sobre direito empresarial, se tiver algum de direito processual civil, também pode mandar. Civil também. Só, penal eu vou penar. Constitucional também eu vou dar uma balançada. Mas assim, dá para mandar também. Manda para mim que eu vou lá atrás, pesquiso, se for o caso. Trago para você redondinho. Mas pode falar comigo, pode mandar questões que eu estou 100% à disposição de vocês, certo? Então, foi um prazer dar essa aula mais uma vez. Eu vou ficando por aqui. Uma boa prova, tá, gente? Prova integrada, mesma coisa de sempre. Só ter calma, pensar, respirar fundo. São questões, muitas vezes, para você, mais interpretação de texto do que prova em direito. Então, cara, semana que vem, estudem aí bastante para a prova. E é isso, eu vou ficando por aqui. Falou.